Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início então à nossa aula de revisão final da disciplina de redação oficial. Então nós vamos ver alguns tipos de gêneros textuais que nós trabalhamos durante todo esse módulo e vamos então fazer um rápido apanhado com vocês acerca dos conceitos que nós trabalhamos durante essa disciplina, alguns conteúdos bem pertinentes quanto à redação oficial e que, claro, servirão, obviamente, para que vocês possam estudar para a prova final que nós teremos ao final desse módulo. Nós vimos então que a redação oficial ele digamos, um instrumento muito importante para vocês como técnicos de secretariado, para que vocês tenham a forma mais correta de poder então se adequar ao trabalho de vocês numa empresa, né? Ou seja, a forma com que vocês vão, através de, claro, documentos oficiais, correspondência, etc., como vocês vão fazer a comunicação tanto interna quanto externa da empresa, tá? Então, em primeiro lugar, nós temos que falar o que é o texto, tá? O texto, ou seja, é um composto organizado de sentido, ou seja, que tem, claro, um sentido para quem recebe esse texto e para quem, claro, está passando esse texto. Então, quando se tem uma unidade mínima ou básica, digamos, de comunicação entre duas pessoas, através, não apenas da forma escrita, tá? Também eu quero dizer também na forma oral. Então, quando nós temos apenas uma unidade mínima básica de comunicação, então a gente pode dizer, então, que isso já é um texto, porque faz sentido para alguém compreende então aquela comunicação, aquilo que se está querendo dizer, né? Então, o sentido sempre global de um texto ele vai depender dessa relação que ocorre entre quem recebe e quem está emitindo essa mensagem, esse texto então. E muito importante também são dois conceitos para que a gente realmente entenda o que é um texto, os conceitos de coesão e coerência que nós vamos mais adiante nessa videoaula aqui passar para vocês. Mas o que importa é, mesmo que seja uma palavra, mesmo que seja uma frase, ou então um livro de 300 páginas, comunicando, tendo sentido, com que outras pessoas compreendam, isso já é um texto, tá? Então, bem rapidamente, só para exemplificar, por exemplo, no trânsito, por exemplo, né, nós temos uma placa que diz pare, ou seja, então, quando as pessoas leem, elas já entendem o significado que tem, que quer dizer que está passando uma via que é preferencial, ou seja, então as pessoas têm que parar e esperar, ver se pode realmente atravessar naquele momento. Então, uma palavra mínima já tem um sentido, já comunica alguma coisa. Então, esse é o sentido que nós temos que ter da palavra texto. Então, não quer dizer que seja sempre uma redação, ou um relatório, ou uma ata. Não é apenas isso que o texto, então, é tudo que comunica através da forma oral escrita entre as pessoas, tá? Então, dentro do texto, das formas de texto, então nós temos os gêneros, os tipos de texto que nós podemos ter como finalidade, claro, de comunicação, né, para que a gente possa se comunicar com os outros. Então, existem diferentes formas e diferentes padrões. Então, alguns exemplos que nós temos de gêneros discursivos, nós temos a propaganda, a história em quadrinhos, a charge, também notícia, memorando, que daí então já entra na esfera da redação oficial, requerimento também, convites, panfletos, uma crônica de jornal, o roteiro de um filme, de uma novela, e-mail, tudo isso então são tipos de texto, ou seja, gêneros textuais, que então nós podemos utilizar eles conforme, claro, a situação em que nós queremos nos comunicar, né? Ou seja, então, se eu quero passar uma mensagem para os leitores através de um desenho, e esse desenho tem também palavras, e de uma forma, digamos, humorística, isso se chama charge, né? Se eu quero fazer, digamos, eu tenho um livro que eu preciso ler esse livro, eu tenho que passar, digamos, bem condensado para o meu professor o que diz naquele livro, eu vou fazer, claro, um resumo. Então, todos os gêneros textuais, eles vão acontecer conforme a situação em que eles são necessários serem adequados e utilizados. Antes eu falei na questão da coesão e da coerência textual, então são dois elementos que efetivamente tornam um texto, digamos, com que ele seja realmente um texto. Então são dois elementos fundamentais para que a gente entenda o texto como ele é. A coesão e a coerência. A coerência é algo que sempre todos os textos vão ter, ou seja, um texto, se ele é incoerente, se ele não tem coerência, claro, já não pode ser um texto porque ele não vai comunicar plenamente. E a coesão textual, ou seja, são elementos então que nós temos dentro do texto para que a gente possa ter uma certa relação entre as palavras, entre as frases, entre os parágrafos do texto, né? Então, ou seja, então é toda a tessitura textual
é o que a gente chama de coesão. Então existem vários elementos da coesão que a gente pode utilizar para que o texto fique mais harmônico e mais legível, né, para quem está, digamos, recebendo esse texto. Então nós temos, por exemplo, uma forma de coesão, são os conectivos ou elementos de coesão, né? Nessa forma, digamos, de coesão, nós temos aí o uso de preposições para ligar as palavras, o uso de conjunções para a gente ligar as frases e orações, a utilização de pronomes para que a gente possa, claro, digamos, um texto que a gente fale sobre uma determinada pessoa, a gente pode usar os pronomes, então, para substituir, né? Então, isso vai criando uma coesão melhor no texto. Também os advérbios para estabelecer as situações de lugar, de tempo em que ocorrem determinadas ações, ou seja, então, os elementos conectivos de coesão são muito importantes também e, claro, a gente tem que ter muita atenção no conectivo que a gente sempre vai usar para ligar uma frase entre outra, um parágrafo entre outro do texto, para que, claro, ele fique bem coeso, tá? Nós temos alguns exemplos, então, que vocês vão ver no slide, que vocês vão ter no ambiente também. Então, nós temos ali uma frase, por exemplo, ele estava prestes a desistir, onde recebeu a notícia de uma promoção, ou seja, onde não é adequado. O adequado seria, ele estava prestes a desistir quando recebeu a notícia de uma promoção, tá? Outro elemento que é o que faz o texto ser o texto é a coerência textual. Esse, sim, digamos, é uma das qualidades do texto que faz com que realmente ele seja o texto. Ou seja, se o texto não é coerente, claro, ele não comunica nada, ele não vai ter a sua função principal de realmente ser um texto. Então nós temos, por exemplo, esse exemplo aí, ó, que foi pegado num aviso num restaurante, eu imagino que seja, né? Então diz ali o cartaz: atenção, não é permitido comer 2 pessoas no mesmo prato, né? Então é algo, sim, que fica meio estranho, né? Então melhor seria adequar essa frase para que as pessoas pudessem entender, porque fica realmente bem ambígua essa situação aí. A coerência e a coesão, então, só para ficar bem claro para todos vocês, então a coerência é o nível assim mais global do texto, ou seja, então é, digamos, o geral do texto, assim, que a gente compreende, a gente vê que aquilo realmente tem um sentido, tem uma formalização adequada, então isso a gente entende como a coerência. A coesão vai ser, então, essas ligações entre as frases, entre os parágrafos, ou seja, essas relações que se dão através das conjunções, dos conectivos. Então isso vai ser então a coesão textual que nós vamos ter, tá? É importante também dizer para vocês que existem certos fatores de coerência, né? Ou seja, então existem elementos, né, que a gente não vai aprofundar tanto nessa videoaula aqui, mas só para vocês entenderem assim, ó, a coerência se faz no quê? Às vezes, muitas vezes, quando a gente fala em um determinado assunto e já remete a algo que a gente conhece, porque todos nós temos um certo conhecimento do mundo, ou seja, a gente sabe o que as coisas se referem umas às outras. Por exemplo, só para exemplificar, se eu disser o rei do futebol, claro que já vem à mente de vocês a figura do Pelé, né? Então, ou seja, então esse conhecimento de mundo, ou seja, então essas relações entre as pessoas, as suas características, as suas ações, a sua história e até mesmo os lugares, né, a importância que eles têm na sociedade. Então, isso a gente chama de conhecimento de mundo. Então, a coerência tem esses, digamos, esses elementos também, as inferências, né, ou seja, pressupostos que a gente pode sempre utilizar. E assim, claro, os fatores que contextualizam efetivamente um texto, como, por exemplo, o local, para quem ele se destina, né? Então, tudo isso é, digamos, os fatores de coerência, tá? Mas vamos então às qualidades fundamentais que um texto escrito, né? Porque a redação oficial, claro, logicamente, ela se baseia mais na parte escrita. Tudo que eu falei até agora sobre coesão e coerência, tanto pode ser para a questão oral como para a escrita. Mas então, como a gente em redação oficial trabalha mais o texto escrito, então nós temos que atentar para os seguintes elementos que são fundamentais. Coesão e coerência, como já falamos, também a clareza, a concisão, a correção linguística, né? Então o texto também tem que ser um pouco elegante. E os elementos principais e bem básicos de uma redação oficial, né? dos gêneros que nós temos em redação oficial, como memorando, ofício, atas, etc., os elementos básicos seriam a pessoalidade, a formalidade e a uniformidade, que nós vamos ver agora, então, cada um deles, tá? A clareza, então, todo o texto deve ser claro, isto é, de fácil compreensão para o leitor, permitindo somente uma única interpretação, né? Ou seja, então, quanto mais claro, quanto mais objetivo seja esse texto,
melhor ele vai ser entendido pelo nosso leitor. Por isso que a gente tem que cuidar para não ser ambíguo muitas vezes, né? A gente não pode fazer uma frase com que ela tenha duas interpretações. Então, sempre tem que se tentar ser objetivo e claro o mais possível, tá? Concisão, então, ou seja, conciso é aquele texto que consegue transmitir um máximo de informações com um mínimo de palavras. Então, ou seja, muitas vezes ao invés de a gente fazer um texto bem longo, com bastante coisas, então, quanto mais enxuto, quanto mínimo a gente puder utilizar palavras e transmitir a mesma mensagem, fica melhor. Então, uma importante característica, sem dúvida alguma, é a concisão, tá? Nós também temos a correção linguística, né? Ou seja, claro, correção linguística podemos interpretar como uma questão da gramática, né? Ou seja, claro, quando a gente vai fazer um texto escrito, a gente tem que ter um cuidado muito maior para, sem dúvida alguma, tentar evitar os erros gramaticais. Claro que ninguém sabe tudo, né? Se a gente tem alguma dúvida, claro que a gente deve recorrer ao dicionário, tem que recorrer a algum manual de gramática, algumas questões de ortografia, de acentuação. Nem todas as regras a gente deve saber, né? Não temos como saber, até porque são muitas as regras. Então, sempre cuidar então para a correção linguística, e também muitas vezes o corretor ortográfico do Word não vai também ser tão fiel, digamos, à gramática, né? Então, a gente sempre tem que cuidar então para evitar erros gramaticais, porque, claro, um erro num texto já compromete, digamos, toda a sua credibilidade, né?